Por muito tempo, o segmento de SUVs compactos foi composto por Ford EcoSport e Renault Duster. Só em 2015, 2016 que veio esse monte de concorrente e a gente sabe que da dupla inicial, o sobrevivente foi o Duster. Agora ele tem uma nova fase, uma nova missão dentro da Renault com a chegada do Kardian e para marcar isso, a Renault fez pequenas modificações na linha 2024 do seu SUV compacto. Para começar, o que talvez mais marque essa grande mudança são os faróis em LED. Ele tem farol baixo, luz diurna e seta em LED, farol alto halógeno e mexeram um pouquinho na grade, na cor, na composição e na versão topo tem esse Iconic em laranja aqui na grade. O resto mudou pouco, como por exemplo, novo desenho das rodas 17 polegadas, um novo desenho para as lanternas traseiras, mas de resto é a mesma coisa. Essa daqui é uma versão icônica, topo de linha, que ainda recebe o pacote chamado Outsider, que tem como se fosse esse para-choque impulsão com os faróis de longo alcance, falando neles, halógeno aqui e o farol de neblina também halógeno. A Renault está fazendo algumas mudanças no portfólio de SUVs com a chegada do Kardian, mas a grande pergunta é, por que vai manter o Duster em linha se o Kardian também é um SUV compacto? Primeiro ponto, o Kardian é bem menor do que o Duster. O Duster, desde que ele foi lançado, ele é aquele SUV que se destaca pelo tamanho. Ele acaba ficando até um pouquinho próximo dos SUVs médios, quando a gente fala em comprimento, entre eixos. É um carro muito focado, por exemplo, quem tem uma família maior e não tem uma grana para chegar no Compass, por exemplo. Essa geração aqui é de 2020. Eu mesmo fui no lançamento do carro e dá para falar que é uma geração nova, apesar da plataforma ser a mesma, porque ele mudou a carroceria inteira. Vale lembrar que alguns anos depois chegou uma coisa que faz uma boa diferença para o Duster. O motor 1.3 turbo que estava no Captur, outro carro que saiu de linha. Então o Duster assume esse motor como único dentro da linha de SUVs da Renault, ainda tem o Oroch com esse motor também. E é um motor com injeção direta, turbo, boa potência, bom torque ligado a um câmbio CVT. Então, no lançamento teve diversas reclamações que era só 1.6 aspirado, que era pouco para o carro, eles resolveram colocando esse motor na versão Iconic. Que até pela questão do custo, a gente pode colocar aí que tem um bom preço diante da potência que ele oferece. Então, nessa parte aqui, o Duster está muito bem compreendido, até para o cara que olhar para o Kardian, achar pouco o motor 1.0, achar pouco o tamanho, vai ter uma opção do lado com algumas mudanças e um bom motor. O fato é que desde aquele primeiro Duster, uma grande questão era porta-malas. Na época que ele concorria com o EcoSport, então, o EcoSport com porta-malas menor e o Duster com porta-malas grandão, acabou levando muita gente para o SUV da Renault. E também, quando vieram os outros concorrentes, nenhum deles conseguiu chegar à litragem do que um Duster tem. Hoje, quem mais se aproxima ali, talvez um C3 Aircross, já um carro também com um tamanho bem parecido, e de litragem também é muito boa. A Renault soube aproveitar também a parte de porta-malas, porque é tudo bem reto, então você consegue encaixar a mala, tudo com certa facilidade. Aqui embaixo não está o step está embaixo do carro, então isso aí para quem tem medo de roubarem, por exemplo, na rua é bom ficar esperto. E poderiam ter colocado um lugar, por exemplo, para o triângulo, que fica no porta-malas ali, talvez um pouco exposto demais. Mas de porta-malas, por enquanto, no segmento é difícil bater o Duster. Aqui no banco traseiro, o espaço, alguns SUVs compactos sim, já tem mais espaço do que isso aqui para a perna, mas não dá para negar que quem vinha aqui atrás está bem acomodado. Também pelo fato da Renault, acabou aproveitando sim para montar um porta-malas maior e também o banco do Duster, ele é relativamente grande. A gente normalmente vê SUVs compactos com mais espaço para a perna aqui, só que às vezes o banco acaba antes do joelho aqui. Aqui não, o Duster ele encaixa bem, é um banco confortável. Faltou um apoio de braço aqui, né? Melhoraria bastante a sensação de conforto. E se você quiser, por exemplo, pegar o cinto de segurança central, ele tá lá atrás, ó. Tá lá quase no porta-malas, você vem e puxa ele aqui. É um sistema parecido, por exemplo, que a gente viu muito tempo no Fit. Só que aqui fica um pouquinho mais longe porque o carro é maior, mas se você for usar o terceiro banco, pega lá, pluga um lado aqui, o outro aqui e tá funcional. E o espaço aqui, já falei que é bom. E dessa reestilização, ele ganhou esse novo console central, que para o passageiro de trás, o que importa, são duas portas USB do tipo C para recarga do smartphone. Colocaram a tomadinha para recarga, mas esqueceram de uma saidinha de ar-condicionado, né? No calor que anda, seria muito interessante. Mas pelo menos você vai passar calor recarregando o seu smartphone. E vale lembrar que o Duster nasceu como um carro para ser barato lá atrás, né?
Então, quando veio essa nova geração, não era esperado também que a Renault fizesse uma grande modificação na parte de acabamento do SUV. E mesmo assim, vou dizer, é um carro que ele é bem montado. A gente não tem rebarba, não tem peça desencaixada. Lógico, o carro é todo plástico rígido no painel, aqui no meio. Tem uns detalhezinhos de alumínio nessa versão para tentar disfarçar um pouco. Os comandos de ar-condicionado aqui lembram até um pouco da Mercedes-Benz. Então tem alguns pontos aqui que eles melhoraram, né, já nessa geração, na verdade, não foi nem na reutilização. Antes da reutilização, eles já tinham trocado a central multimídia. A central multimídia era uma que tinha a porta USB aqui e era esquisito, atrapalhava, né? Então o que eles fizeram? Colocaram uma central sem fio, com espelhamento de Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E mesmo assim, se você precisar, a tomada USB está aqui embaixo. Tem uma USB do tipo A para comunicação com a central e outra do tipo C também para recarga de smartphone. E também aqui eu tenho o carregador por indução com uma saidinha de ar aqui para dar aquela refrigerada no telefone para ele não esquentar tanto. Essa é uma solução que ficou bem legal, bem interessante. Como eu já falei, o console central aqui, ele é uma peça com algumas modificações aqui na frente, esse apoio de braço. Aqui é curioso porque onde seria um seletor de tração 4x4 do Duster europeu é um buraco. Não sei o que dá para colocar aqui, mas é um buraco. Freio de estacionamento tradicional e assim, um acabamento ok. Eu acho que poderiam, por exemplo, ter trocado o volante, colocado um volante mais novo, porque é o mesmo volante que vem do Sandero já, né? Um volantinho que já está com o peso da idade. O painel de instrumentos mudou o grafismo, então ele continua com contagiros, velocímetro e uma tela preta e branca para algumas informações de computador de bordo aqui. Eu acho, na minha opinião, por exemplo, talvez a arquitetura eletrônica do carro também interfira nisso. Mas, por exemplo, aquela tela que está no Cardian encaixaria bem aqui, daria um efeito bem legal, tecnológico para o Duster, para atrair mais compradores. Tem o alerta de ponto cego, e o alerta de ponto cego é a única coisa que eu tenho, digamos, de assistente de condução. Não tenho piloto automático adaptativo, não tenho alerta de colisão, não tenho alerta ou assistente de saída de faixa, não tenho isso. Eu só tenho um alerta de ponto cego aqui, que na época que foi lançado ainda estava ok, mas hoje em dia já está difícil explicar. A porta com plástico rígido, tem um tecido aqui, um tecido parecido com o dos bancos na porta, onde você apoia o braço. Isso tudo bem. Aqui eu tenho uma série de botões para start-stop, né, do função start-stop, modo eco. E o Duster continua com uma coisa que são as 4 câmeras. Ele não chega a fazer o efeito 360 graus que a gente vê hoje nos carros mais modernos, mas você, por exemplo, aperta aqui, você pode escolher a câmera da frente, as duas laterais, principalmente monitorando bastante roda dianteira para manobra, e a câmera traseira. É um feature bem legal, bem útil aí no dia a dia. O ar-condicionado aqui é automático de uma zona. Então o pacote de equipamentos é ok. Acho que ficou devendo só a parte de assistente de condução. Hoje em dia é algo que precisa ter. Mesmo que esse carro numa faixa de preço aí não seja tão alta, já seria mais interessante do que não ter nada. Eu tenho certeza que o Duster não é aquele carro, não é aquele primeiro carro que aparece na sua cabeça quando você pensa em comprar um SUV compacto, né? Afinal, é um carro que tem muito tempo de mercado. Como eu falei, essa geração é um carro que foi apresentado em 2020. Foi até literalmente o último carro, o último lançamento antes daquela fase da pandemia, foi o Duster. E agora ele vem com essa renovação leve e tudo. Só que o Duster continua com aquelas qualidades. Como eu já falei várias vezes aqui, espaço interno, o porte deles são legais. Mas para dirigir, eu confesso que quando virou essa geração, para essa geração atual, surpreendeu muito o que a Renault tinha conseguido melhorar nesse carro sem trocar a plataforma. Ele continua com a mesma plataforma, só que mudou. Praticamente toda a carroceria é diferente, mexeram em suspensão, ângulos, tudo foi modificado para esse carro. Então ele melhorou muito do que era aqueles primeiros Duster. Uma coisa também, colocaram direção elétrica, evoluíram, depois de alguns anos acabaram evoluindo o motor, colocaram esse 1.3 turbo. Então o Duster, primeiro ponto que eu acho muito interessante dele, muito bom, suspensão. Dá pra ver, ele é um carro alto, não é aquele SUV que é baixo, aquele SUV que você tem que tomar cuidado para sair da garagem, que raspa na valeta, não. É uma suspensão alta, de curso longo, é uma suspensão que não bate seco e é muito conhecida pela durabilidade. É uma suspensão também que não é qualquer buraquinho ela tem algum problema, não. É um carro que dura muito tempo. Ele herdou isso de Sandero, de Logan, também são carros muito conhecidos pela resistência de suspensão, pelo pacote de suspensão bem resistente.
Só que, por exemplo, aqui colocaram a direção elétrica, ela é muito bem calibrada. Confesso que ela é um pouquinho leve em altas velocidades, mas talvez algo, uma proposta que não é a do Duster, né? Por exemplo, que ele vai te incomodar. Mas na cidade, no uso, é bem confortável. O carro em si, suspensão, direção, deixa uma condução muito confortável, até para os passageiros. É um carro muito tranquilo de se ter. Então, nesse ponto, é interessante. Você tem, né, a posição de dirigir é boa, a regulagem de altura e profundidade da coluna. A única coisa é que, por exemplo, colocar uma regulagem de altura do farol lá embaixo, acho que literalmente aqui assim, ó, bem perto do pé quase. E uma coisa que eu acho esquisito, eu até esqueci de comentar, é a insistência da chave cartão. Isso aqui foi muito legal no Fluence, foi uma revolução na época, mas, por exemplo, não tem onde pôr um chaveiro, nada. Não tem nem onde colocar no carro, por exemplo. O Fluence tinha lugarzinho que você encaixava. Então você tem que deixar aqui no porta-copo. E às vezes no bolso incomoda um pouco, né? Uma chavinha canivete tradicional às vezes é mais cômoda. Mesmo uma chave presencial para poder manter o botão. Mas isso aqui ok. No caso da versão 1.3 Turbo, é um carro que anda muito bem. A gente tem retomada, tem 0 a 100 9.9 segundos no nosso teste com etanol. Retomadas na faixa de 6 a 7 segundos, também são bons números. Ou seja, é um carro que tem fôlego para andar carregado. Você consegue pegar uma estrada com 5 pessoas, com bagagem, tudo. Não é um carro que vai sofrer. As versões 1.6 com certeza já sofrem mais. Você já tem ali um motorzinho com bem menos potência, bem menos torque num carro que é relativamente grande. Mas a 1.3 Turbo se encaixa bem. Não é um carro barato, já é um carro aí de acima dos 150 mil reais. Só que pelo menos você leva um dos motores mais potentes da categoria dos SUVs compactos. Aqui ele vai brigar, por exemplo, com o Jeep Renegade, com o 1.3 Turbo da Stellantis. Mas aqui bem ok. É um carro que anda muito bem, só que, por exemplo, bebe bem também. Com etanol, não chega a 7 km por litro no teste. Na estrada, perto dos 10. 10 ali, 11. Então, parte de consumo que ficou um pouquinho prejudicada. Para essa remodelação, para esse pequeno facelift, por assim dizer, não dá nem para falar que é um facelift, porque trocou um farol. Mas eles recalibraram a conversa de câmbio e motor. Ele ficou um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais esperto, você não precisa acelerar tanto. Acho que, por exemplo, o que eles poderiam ter feito? Um carro com bastante potência. Eu tenho aqui no painel um modo Eco e um modo normal, não tem um modo Sport. O que se eu fosse da engenharia, por exemplo, da Renault, deixaria as respostas do modo Eco para um modo normal, as respostas do modo normal para um modo Sport e um modo Eco mais ainda seguro. A Renault colocou bastante potência no 1.3 Flex, mas ele não é tão eficiente. Ele tem esse probleminha de eficiência. Talvez, por exemplo, pegasse ele no lugar de quase 180 cavalos, uma faixa de 150. A gente sabe que às vezes esses motores modernos você consegue reduzir potência, ainda tem um bom número e melhorar o consumo, já que ele não tem tanta cavalaria, ainda se encaixaria muito bem para esse carro. 150 cavalos nesse carro aqui se encaixaria bem. Só que tudo isso vem desse reposicionamento do Duster, né? Agora tem o Cardian 1.0 Turbo com câmbio DCT na faixa de entrada, ele com 1.6 ou 1.3 Turbo, e tiraram o Captur. Só que esse carro, ele sempre foi muito melhor do que o Captur. O Duster sempre foi muito melhor do que o Captur. Essa atualização que fizeram, era esquisito ter um carro pior acima do Duster. O Duster é um carro muito bom, faltam alguns equipamentos, tem aí algumas falhas, mas ele sempre, da Renault até a chegada do Cardian, era o melhor deles. Quando a gente fala em produção nacional. Então era o melhor. O Captur, que era um carro que realmente não se encaixava muito bem, ele era mais caro e tudo mais. E outra coisa que dá pra ver a evolução desse carro é que, por exemplo, tem esse motor na picape, na Oroch. Que a Oroch, na verdade, é o Duster anterior e não esse. Então, por exemplo, se a Oroch tivesse nessa plataforma, nessa inspiração aqui, com certeza até venderia mais. Mas agora a gente vai ver uma Oroch de outra geração, de outra plataforma, e vamos saber o que vai acontecer com o Duster. Mas resumindo, para dirigir é um carro muito bom, bebe um pouquinho demais, mas, por exemplo, suspensão, curso de suspensão e conforto, ele vai muito bem. A verdade é que o Duster acabou mudando pouco para um carro que foi apresentado em 2020 e estamos em pleno 2024. Só que ele continua jogando com pontos que o Duster sempre conseguiu jogar desde a primeira geração.
o tamanho, o espaço interno, uma boa suspensão e no caso dessa versão também com a potência do motor 1.3 turbo. Lógico, tá devendo um pouquinho de tecnologia, parte de segurança de condução, um alerta de colisão, um alerta de saidinha de faixa, uma melhoria talvez em acabamento, mas por outro lado ele joga com um preço que não é pouco dinheiro. Mas diante das opções do segmento de SUVs compactos, é interessante, principalmente justamente pelo porte e pelo motor 1.3 turbo.